Salmos de número 37, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quero aqui saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, saúdo também os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, do nosso canal do YouTube, da internet. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa continuamente falar em seu coração. Louvado seja Deus por essa manhã. Salmos de número 37, louvado seja Deus, que nos concede a graça e a misericórdia de podermos estar na casa dele. O quão é bom nós estarmos na casa do Senhor, para assim poder retribuir um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E tudo que nós fazemos para o Senhor ainda é pouco, não se compara ao que Ele já fez e está fazendo por nós. Salmo de número 37, ele fala sobre a prosperidade dos pecadores, que ela acaba, e somente os justos serão felizes. É um salmo onde o salmista Davi, o rei Davi, ele olha para a situação que ele está vendo no seu reino, e ele vê que as pessoas estão tristes, que as pessoas estão desanimadas, e aí o Senhor usa ele para recitar esse salmo. Nós vivemos num contexto do dia a dia que as coisas estão muito difíceis, são difíceis para todas as pessoas, todo mundo. Para todos nós as coisas são difíceis, não existe nada fácil. A diferença está naquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Desde o princípio da Bíblia Sagrada, isso já vem nos ensinando, que a diferença sempre vai estar naquele que serve ao Senhor, naquele que busca ao Senhor. É claro que nós olhamos, às vezes, como os irmãos daqui dessa época estavam olhando e vendo, os ímpios. Esse tec-tec está incomodando. Alguma coisa está, não sei se é embaixo, está toque-toque, está incomodando. Os irmãos estavam passando e o salmista estava vendo a tristeza do coração daquelas pessoas. Porque, irmãos, nós deixamos de olhar para o Criador e olhamos para a criatura. E isso é um grande equívoco da nossa vida. Que quando nós deixamos de acreditar em Deus, de servir ao Senhor, como o Senhor assim merece. O salmista Davi aqui, ele estava no final da sua vida já, quando ele compôs esse salmo. Ele já estava na cama, só esperando a morte. As promessas que Deus tinha usado ele para fazer sobre o reino, já tinha todas elas sido falada. Aqui o salmista Davi, o rei Davi, ele já tinha feito a promessa, prometido que Salomão haveria de ser o sucessor daquele reino. Aqui o rei Davi, para nós termos ideia, ele estava tão debilitado que era necessário trazer jovens para deitar com ele, mas deitar de uma forma para cobrir o corpo dele com a quentura das jovens. Foram trazidos jovens virgens para que pudesse aquecer o corpo deste homem, de tão debilitado que ele estava e estava no fim da sua carreira. Feito isso, seu filho Adonias, um homem totalmente que não seguiu passos do seu pai, um homem totalmente que estava na impiedade, vivendo ao contrário daquilo que Deus assim o queria que Davi vivesse e a sua família. Adonias então, vendo a fraqueza do rei, vendo que o rei estava debilitado, ele tenta assumir o reino de Davi, ele tenta assumir o reino naquela época. Ele começa então a fazer um montim, e todos, irmãos, sempre quando alguém se levanta para fazer um montim, para fazer uma panelinha, é porque ele sabe que alguém vai acompanhar ele. Ninguém levanta para ser contra alguma coisa sozinho, ninguém levanta. Adonias sabia que quando ele se levantasse, haveria alguns que estariam junto com ele para tentar tomar aquele reino, a qual não pertencia a ele e não iria pertencer. Por certo, Deus já havia escolhido Salomão como sucessor de Davi. E agora Adonias então, vendo a fraqueza do rei fisicamente, ele assume.
Adonias chama os seus comparsas, faz um baita de um churrasco, começa a matar boi e ovelhas, oferecendo como um sacrifício, e dando uma festa, para simbolizar aquele momento. Mas a Bíblia diz que o profeta Natã, homem de Deus, ele então vai até o rei Davi e diz: porventura o Senhor haveria de dado o reino a Adonias? Davi ficou surpreendido, porque Davi só tinha notícia do seu reino quando alguém entrava no seu quarto e falava para ele. A Bíblia diz então que Davi então ele fica angustiado, ele fica triste. E nesse meio deste tempo, uma crise interna é estabelecida dentro do reinado de Davi. Mas essa crise não era só interna, havia uma crise externa também, porque Adonias estava fazendo externamente o seu motim, e as nações que cercavam aquele reinado estavam de toda forma também tramando contra o reinado de Davi. Ou seja, o rei Davi agora estava impossibilitado na sua cama, mas havia uma preocupação, problemas internos e problemas externos também. E aqui no Salmo 37, o salmista Davi, ele começa dizendo assim, não te indignes por causa dos que obram a iniquidade. Davi olha para aquele cenário e agora ele começa a recitar o salmo e diz: olha, vocês que estão servindo a Deus, vocês que buscam a paz, vocês que querem ser justo, ficar ainda com dignidade perante o Senhor, não se indigne por causa dos malfeitores. Eu sei que está acontecendo, mas não se deixa se influenciar pelaquilo que eles estão fazendo. Não se deixe tomar pela maldade deles. Meus irmãos, na nossa vida, muitas vezes, algumas situações acontecem conosco que não dá certo, que nós não conseguimos obter. E a primeira coisa que nós olhamos é para a vida daqueles que são ímpios, daqueles que não servem ao Senhor. E quantas vezes nós olhamos para a vida daqueles lá e dizemos assim: olha aí, estão vivendo e comendo bem. Olha aí, está dando tudo certo para a vida deles. Mas olha a minha vida, como está, nada dá certo. Parece que eu não estou prosperando. Parece que tudo que eu estou fazendo está dando errado. Nós somos levados por esse sentimento que nos faz de desacreditar de Deus e das suas palavras. E isso estava acontecendo aqui no reinado de Davi. Quando Davi olha para o seu povo, vê o seu povo indignado, vê o seu povo cometido pelo sentimento de perca e de destruição, porque o povo olha para o rei debilitado, e agora olha para o filho do rei, que não era que não pertencia o reinado a ele, e o filho começa a fazer tudo errado, tudo ao contrário, tomando para si. Então o povo fica desesperado, o povo fica amargurado, e aqui o rei Davi ele começa a recitar o salmo, e no verso de número 2 ele diz: porque bem cedo serão ceifados, como a erva murcharão e como verdura. No verso 3 ele diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra verdadeiramente e serás alimentado. O salmista Davi está dizendo assim: olha, tudo que eles estão vivendo vai passar. Aqueles que eles estão conquistando não é pela mão de Deus. A alegria deles que eles têm não vem do Senhor. A prosperidade que eles estão neste momento não foi dada por Deus. A alegria deles vai ser momentânea, vai passar. O salmista diz: olha, como a erva elas vão murchar, como a verdura elas vão perecer. Ou seja, o salmista estava afirmando: olha, tudo isso que eles estão vivendo vai passar, mas nós devemos confiar no Senhor, nós devemos continuar tendo os nossos olhos e fazendo bem. Meus irmãos, o povo aqui já estava desistindo, porque parece que aos olhos do povo o mal, o errado, estava se sobressaindo. Aquele não é diferente dessa época. Hoje, para muitos, o errado é o certo, e o certo está sendo errado.
E o Davi estava vivendo isso aqui também. O povo já estava desesperado, e o povo estava se entregando a sua dignidade, entregando a sua verdade, entregando aquilo que aprendeu, deixando-se influenciar pelas coisas que estavam vivendo naquele reinado. E quantas vezes nós passamos por isso? Deixamos de ser as pessoas dignas, deixamos de ser verdadeiros, deixamos de ser honestos, porque estamos sendo influenciados por aqueles que estão obrando a maldade. Mas o salmista, ele olha, homem de experiência, viveu todas as suas fases perante a presença de Deus, e ele diz: olha, continuaremos confiando no Senhor, porque o Senhor, ele é justo e é fiel para a nossa vida. Não deixamos de fazer o bem, porque existe uma promessa na nossa vida. Sabe por que muitos de nós não vivemos a promessa de Deus? Porque deixamos de praticar aquilo que é certo para a nossa vida. Quebramos a promessa quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus escolheu para nós fazermos. Deixamos de alcançar os milagres de Deus, irmãos, não porque Deus falha, não porque Deus volta atrás, não, porque nós deixamos de seguir a palavra de Deus. Deixamos de continuar e às vezes olhamos para os lados, olhamos para aqueles que obram maldade. Nesse exato momento, quantos estão na piscina se divertindo? Quantos estão com seus carros luxuosos, dinheiros abarrotados, do outro lado uma mesa totalmente de Satanás, de bebida e de droga? E a alegria aparece, se nós olharmos daqui, nós vamos ver a alegria imperando na vida deles. E às vezes, alguns de nós sentem até inveja da situação que eles estão vivendo. Sentimos às vezes inveja do momento que eles estão vivendo. Pessoas que colocam na internet e parece que é tudo para eles, só que perante aos olhos do Senhor, tudo isso que eles estão demonstrando, tudo isso que eles estão fazendo, se murchará. Pega uma bexiga e enche ela. A bexiga será enchida com o seu fôlego, sim ou não? E quando você amarrar, tem pessoas que dá 2, 3 nó, e passa dia após dia, ela vai murchar, porque ela não tem vida própria. O que alimentou aquela bexiga internamente foi o seu ar, mas foi o seu ar. Então aquela bexiga, ela está dentro dela um ar que não tem vida própria, porque a vida está em você, e você deposita aquele ar naquela bexiga, e a bexiga fica bonita, chega ficando brilhosa, mas passa 1, 2 dias, ela vai murchando, continua amarrada, e quando ela totalmente murcha, você vai ver a bexiga, que era antes de ter o fôlego seu, ela era esticadinha, ela era até bonita, mas quando você pegar ela vai estar toda enrugada, e você vai olhar e falar assim: não parece que é a mesma bexiga. E os nós vão estar lá, pastora Maria, mas os nós não foram suficiente para manter aquele ar dentro daquela bexiga. Por quê? Porque o ar não era da bexiga, o ar é seu. Assim Deus, Ele olha para esses aí que estão lá fora. Eles estão comendo e bebendo, estão dando risada e se divertindo, mas estão praticando iniquidades, coisas horrendas. E o Senhor está vendo que dia após dia eles estão murchando e perecendo. À noite se divertem, zombam, se enchem de coisas que são destruição. E pela manhã, algumas mães estão chorando neste momento. Algumas famílias estão desesperadas neste momento. É como uma bexiga que não tem vida própria, mas estão vivendo de momentos que vão se acabar. Assim é o homem e a mulher de Deus, quando não está vivendo pela presença do Senhor. Estão pensando que estão se dando bem, mas dia após dia estão se acabando e se desfalecendo, porque só há vida em Cristo Jesus, só há vida em Deus, só há vida com o Senhor. E eu vou te provar. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes veio a sombra da morte querendo te matar?
Quantas vezes você diz, olha, agora é o meu final, mas quem está com Jesus, irmão, o salmista diz que aquele que está no Senhor é como uma árvore plantada no ribeiro, que passará por todas as provações, passará por secura, mas as raízes delas são molhadas pelo ribeiro, e sempre ela vai dar fruto. Assim é o homem e a mulher de Deus que está na presença do Senhor, não vai morrer, não vai perecer, pode passar pelo deserto, pode passar por prova, mas o Senhor de todo ele nos sustentará, porque ele vive e reina para sempre, aleluia. Eu estou te afirmando, meu irmão, minha irmã, nessa noite, nessa manhã, eu estou te afirmando, você que está me ouvindo pela internet, que passará os céus e a terra, mas a palavra de Jesus, ela não passará na nossa vida. O Senhor é que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ampara. Mantenha a tua sinceridade perante o Senhor. Aconteça o que acontecer, não se espelhem nos ímpios, não se espelhem naqueles que obram a maldade, não se espelhem naqueles que fazem contra os princípios de Deus, não, porque eles vão ficar, eles vão se murchar. E o salmista que ele continua no verso de 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Estou te dizendo de um homem que estava debilitado, e mesmo ele vivendo uma crise interna dentro do seu reinado, e as nações externas querendo tomar o seu reino, ele ainda diz: olha, descansemos no Senhor, descanse em Deus, porque o Senhor Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Sabe que é isso que Ele está dizendo? Olha, pare de se preocupar, pare de olhar para o momento que você está vivendo, porque tudo isso está trazendo desespero, está trazendo aflição, está trazendo dor. Não é assim? Quando nós vemos que a porta não se abre, nós começamos a ficar desesperados. Quando algo não dá certo, pastora Maria, nós já começamos a esquecer quem nós somos. E Davi vem nessa situação, fala assim: olha, descanse, mas descanse no Senhor, descansa nele, entra no teu refúgio e se inclina perante a Deus, vai orar, vai ler a Bíblia, manter a sua esperança viva, porque o Senhor, por certo, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Eu estou te dizendo que o salmista, ele está afirmando, aleluia, para aqueles homens, para aquelas mulheres que estavam ali: olha, não se desfaleçam, mas descanse no Senhor, espere no Senhor. Por quê? Porque Ele vai conceder o desejo do teu coração. Eu não sei o que está passando na tua vida, eu não sei o momento que você está vivendo, mas se você não entregar, se você não desistir, se você perseverar, o Senhor vai conceder o desejo do teu coração, aleluias. Porque o que Deus atende é para aquilo que está no meu e no teu coração. Para aquilo que o Senhor atende não é para aquilo que nós falamos, mas é o que verdadeiramente nós sentimos, aleluias. Então nessa manhã, que nós possamos deleitar-te no Senhor, se concentrar em Deus. E Ele diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entregar requer, irmãos, confiança. Sabe por que você às vezes entrega algo na mão de Deus e você retira? Porque você não confia nele. É assim. É assim. É assim somos nós. Muitas vezes nós oramos algo: Senhor, está aqui, eu cansei, Jesus, eu não aguento mais, então eu estou deixando com o Senhor, tá bom? E o Senhor fala: amém, servo bom, fiel e obediente, reconheceu as suas fraquezas e deixou agora comigo, mas só que vira as costas. Nós estamos lá querendo pegar de volta. Significa falta de confiança. Falta de confiança. E é isso que não pode haver no nosso meio, porque o salmista diz: olha, entrega o teu caminho, entrega tudo a Deus, não importa o que está acontecendo, mas entrega nele, confia nele, porque tudo Ele vai fazer. Deus não está prometendo que vai fazer algo só, não.
Deus não está prometendo que vai fazer só isso ou só aquilo, não. Ele está falando assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo Ele fará. Eu estou te dizendo que Deus se preocupa com a tua vida sentimental, com a tua vida espiritual, com a tua vida física, com a tua vida emocional. Deus se preocupa com você por dentro e por fora. E nessa noite Ele diz para mim e para você: confia, confia, entrega, que eu vou fazer tudo. Aleluias! Quando Deus diz que vai fazer tudo, irmãos, é tudo aquilo que está fora da sua capacidade, é tudo aquilo que está fora das tuas mãos, é tudo aquilo que você não consegue fazer. Deus está dizendo: eu vou fazer tudo, eu vou operar, eu vou levantar. Se precisar abrir a porta, eu abro. Se precisar fechar, eu fecho. Se precisar levantar, eu levanto. Se precisar matar, eu mato. Se precisar dar vida, eu dou a vida. Mas entrega e confia. Aleluias. É isso que Deus está dizendo para aquele povo. No verso de número 6: Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz o teu juízo, como no meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. O que o salmista está dizendo aqui? Descansa no Senhor, espera nele. O salmista declara nos Salmos, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Salmos de número 40. Esperei com paciência. É isso que o salmista está dizendo. Olha, espera no Senhor, descansa no Senhor. Aconteça o que acontecer, não se deixe desviar o teu caminho, não se deixe desviar a sua atenção. Aconteça o que acontecer, não permita que os seus olhos fiquem, irmãos, fitados naqueles que obram a maldade, naqueles que estão comendo e bebendo sem direção. Mas mantenha o teu caminho, mantenha a tua vida, mantenha os seus olhos no Criador, no Senhor e Salvador Jesus da tua vida, porque é dele que virá o teu socorro, é dele que virá a tua ajuda, é dele que virá o teu sustento. Aleluia. Não desvie o teu caminho. Aleluias. Não desvie a tua atenção. Oh, aleluias. Quem aqui já deixou queimar o arroz? As irmãs. Os homens nem se fala, né? São as irmãs e todo experiente. Sim ou não? Sim. Mas por que queimou o arroz? Desviou o olhar. A atenção foi desviada. Por que às vezes nós batemos o carro, Diego? Desviamos a atenção. Celular. Não, já aconteceu comigo também, filho, isso daí. Por 1 milésimo de segundo, eu fui olhar o celular, bati o carro. Desvio de atenção. 100% das tragédias são falta de atenção. E é o que Deus está dizendo aqui. Não desvie o teu olhar de Deus. Não desvie o teu olhar de Jesus. Não desvie o teu olhar daquilo que pode fazer, porque por certo nós vamos perecer. Nós vamos perecer. A Bíblia diz que há caminhos aos olhos do homem, que é caminho de bênção. E quantas vezes eu e você fomos enganados pelos nossos olhos? Sim ou não? Fomos. Pensamos que era bênção, mas era maldição, porque estávamos seguindo nossos próprios olhos. Quantos chapéus eu tomei, quantos erros eu cometi, quantas falhas eu cedi, porque eu fui atraído pelos meus olhos. A Bíblia diz: duro e enganoso é o coração do homem. Porque nós vemos, a Bíblia cita, Deus fala, mas mesmo assim, nós às vezes desviamos dos olhares de Deus. E aí, por certo, colheremos o mal, colheremos as consequências. Mas aqui o salmista, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. E pare de olhar para aqueles lá, para os outros.
Não importa, meu irmão, porque o demônio ele é sujo. O demônio é sujo. E as pessoas que mais padecem, em todo sentido, são os verdadeiros cristãos, genuínos. Padecem aqui na terra, mas temos uma promessa de vida eterna em outro lugar. Por que eu digo isso? Porque nós temos que ter uma vida de renúncia. Nós temos que ter uma vida de abandono. E todos os dias nós somos tentados a desviarmos desse caminho que nos leva para o céu. Por quê? Por quê? Para nós, todas as coisas são difíceis. Por quê? Porque nós buscamos andar na verdade. Nós buscamos andar na retidão. Então sempre nós seremos lesados, sim. Sempre seremos lesados. Mas como aquele povo, o salmista diz: olha, não olhe. Se vocês olhar, vocês vão se indignar. Parem de olhar para isso. Não comecem a ficar pensando nisso. Mas vamos confiar no Senhor. Porque nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos a quem nós adoramos. E aqui, meus irmãos, o salmista, ele dá um incentivo. E ele começa aqui a dizer, no verso 8, diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te dignes para fazer o mal. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos fazer com nossas próprias mãos. Às vezes nós queremos tomar atitudes ao contrário daquilo que nós servimos a Deus. A pessoa está, às vezes, te prejudicando no trabalho. E a carne faz o quê? Faz o mesmo. Aí de repente a pessoa erra, e no primeiro erro dela, nós às vezes vamos incriminá-la. E o salmista está dizendo ao contrário assim: não pratica maldade, porque você foi contaminado pelos ímpios. Não, faz diferente. Porque a Bíblia diz, irmãos, que de Deus é a justiça. É do Senhor que vem a justiça para a minha vida e para a tua vida. Nós devemos se mantermos íntegros perante a presença de Deus. Nós não devemos deixar o furor, o mal entrar dentro de nós, até um certo ponto, de estancar, de tampar, de mudar quem nós somos. Não, nós temos que continuar mesmo sofrendo, mesmo padecendo. Você tem que olhar para dentro de você e falar assim: eu não posso ceder, eu não posso me entregar. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu sou servo do Deus Altíssimo, e eu sei que o meu Senhor, Ele vai me ajudar. Eu sei que Ele é justo e é fiel. Porque quando nós queremos tomar atitude por mão própria, nós estamos, irmãos, declarando que Deus não é justo. Quando eu quero fazer com as minhas mãos, eu estou isolando Deus. E estou declarando: olha, o Senhor não é justo, porque Ele não está fazendo nada. O Senhor não me ajuda. O Senhor não está olhando para mim. Quantas vezes de nós declaramos: Deus, parece que o Senhor não me vê. Não, Ele te vê. Ele te sonda. Ele te guarda e te guia. Mas nós temos que nos mantermos firmes e constantes perante o Senhor, para que nós não sejamos contaminados. Verso de número 9: porque os malfeitores serão desaguerrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Quantos de nós queremos herdar a terra? Todo mundo quer herdar a terra. Mas quantos de nós queremos manter firme as nossas convicções em Deus? Billy Graham, ele diz uma frase que todos reconhecem Deus como Pai, mas nem todos tratam Ele como Filho. Todo mundo chama Deus de Pai, sim ou não? Mas quem cumpre o dever do Filho? Ninguém cumpre. Nós não cumprimos. Reconhecemos que Deus é Pai, mas tratamos Ele como Filho obediente? Não. Tratamos Ele como filho rebelde. Sabemos que Ele é Pai, mas não damos o sentimento de filho para o Pai. E isso tem que mudar na nossa vida, se nós queremos verdadeiramente herdar a terra prometida, e não deixarmos se contaminarmos. Verso de número 10: pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
Com o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão a espada, e estecerão o seu arco, para derribarem o pobre e o necessitado, e para matarem o reto e o caminho. Mas a sua espada lhes entrará no seu coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco do que tem justo, do que as riquezas de muitos ímpios. A promessa dos ímpios já está dada. As suas espadas, que eles obram contra a minha vida e contra a tua vida, entrarão no seu próprio coração. Os seus arcos que foram armados para tirar flechas na nossa vida, eles vão se quebrar. Por quê? Porque do Senhor vem a justiça, de Deus vem a solução. Verso de número 17: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. É a herança que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Vai permanecer para sempre, mas os justos ficarão pelo caminho. Quando Deus manda Moisés escolher 12 espias para espiar a terra prometida que Deus já disse que iria de dar, Deus não falou que talvez ia dar, não. A promessa era: Moisés, levanta 12, porque para eles espiar a terra que eu hei de dar para a minha nação. Pois bem, 12 vão espiar a terra. Somente 2, irmãos, reluta contra aqueles 10 ímpios, voltado pelo sentimento de perca. Deus não mandou eles olhar para o gigante, Deus mandou eles olhar para a terra, que manava leite e mel. Eles começam a olhar para as dificuldades. Eu quero te dizer que Deus não manda você olhar para a dificuldade, Deus não manda você olhar para o mal, Deus não manda você olhar para aquilo que não está dando certo. Deus manda o povo dele olhar para aquilo que é reto e fiel. Somente Josué e Caleb, quando retorna convicto. Os outros, Moisés, a terra tem gigante, não vai dar para conquistar. A terra é boa, mas porém, aos nossos olhos, é impossível. Mas a Bíblia diz que Deus mandou eles ir ver a terra que ia de dar, que ia conquistar. Só que olha só o ser humano, quando não ouve a voz de Deus. Josué e Caleb pedem a oportunidade e começam a dizer: vocês ouviram o que Deus disse? Deus não é homem para o que minta, nem filho do homem para o que se arrependa. Deus disse que ia dar a terra para nós, então continuaremos firmes e confiamos no Senhor. Ou seja, eles ouviram a voz de Deus. Deus mandou nós irmos olhar a terra que Ele vai nos dar. Não vamos olhar para a dificuldade, não iremos olhar para o mal, temos que olhar para Deus, aquilo que Deus falou. E por isso nós temos que continuar. E a Bíblia diz, irmãos, que daquela nação, somente a nação de Josué e Caleb herdou a terra. Os outros todos padeceram no deserto. Por quê? Porque não confiaram, porque não ouviram a palavra do Senhor. E quantas vezes você ficou pelo caminho? Quantas vezes nós ficamos pelo caminho? Por quê? Porque não ouvimos a voz de Deus. Ou certo, ouvimos e não confiamos. Deixamos de confiar, deixamos de manter aquilo que começamos até o final. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na alma daquele que persevera até o final, não é no começo. Perseverar no começo é fácil, porque o começo vem um monte de sentimento de esperança, sentimento de conquista, vem o sentimento de empolgação, mas no meio vai ter prova, no meio vai ter dificuldade, aí eu quero ver quem vai manter. Mas a Bíblia diz que Deus ele vai abençoar aquele que se manter até o final, porque a Bíblia diz que a nossa recompensa não está no começo e nem no meio, está no final. E se nós não se mantemos assim no final, não chegaremos. É por isso que é necessário nós somente olhar. Por isso que o livro de Hebreus diz: olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo Salvador. Porque quando nós olhamos para Jesus, a nossa esperança não morre. Quando nós olhamos para Jesus, nós se desviamos da aparência do mal. Quando nós olhamos para Jesus, nós não estamos olhando para a impiedade, para o mundo que está soberbo, o mundo que está destruído. Quando nós olhamos para Jesus, olhamos para aquilo que tem vida eterna para a nossa vida. E nesta manhã,
como Deus diz para o povo que estava no deserto: eis que diante de vós coloco 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, a qual vocês vão escolher. A escolha não é de Deus para te levar para o céu ou para o inferno. Agora a sentença vai vir de Deus, mediante aquilo que você e eu escolhemos. Todas as derrotas que você teve não foi por causa de Deus, foi porque você não soube escolher. Todas as derrotas que eu tive não foi porque Deus não me ama não, pastora Maria, é porque eu não soube escolher. As minhas derrotas não separam o amor de Deus para a minha vida. As minhas derrotas não separam a proteção de Deus para a minha vida, mas eu escolhi errado. Por isso que nós muitas vezes padecemos e sofremos, porque semeou na carne vai colher na carne, semeou no Espírito colherá no Espírito. Então há uma vida eterna, há uma nova esperança para a minha vida e para a tua vida, que é Jesus de Nazaré. Mas nós não podemos ficar, irmãos, como muitos estão, se deleitando na mesa daqueles que obram a maldade. Nós sabemos o fim deles. Nós sabemos. Não importa, irmãos. Como diz aqui, olha, vale mais a pena, irmãos, ter um pouco com Deus do que a riqueza dos ímpios. Porque a riqueza dos ímpios é falsa. Você tem que entender isso. Você tem que entender. Você olha, irmãos, para muitos aí, os luxos deles são construídos com sangue. As risadas que eles estão vivendo, os caprichos de sua vida são constituídos com perca de outras pessoas justas. É isso que nós queremos para a nossa vida? É isso que nós queremos para nós? Só vai, irmãos, permanecerá de pé no final aquele que serve a Deus, aquele que teme a Deus. Então que nesta manhã nós possamos, irmãos, não olhar para a prosperidade dos pecadores, mas que nós possamos andar como justo que somos, confiamos em Deus, porque o Senhor diz, irmãos, olha aqui no verso de número 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço, Davi falando, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se para sempre, empresta e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. O salmista diz: fui jovem, fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi o Senhor desamparar um justo. Irmãos, mantenha a sua retidão perante Deus, mantenha a tua servidão perante Deus. Por mais difícil que seja o que você está vendo, o que você está vivendo, confia no Senhor, espera em Deus, não deixe o desespero tomar o teu juízo como servo de Deus, como serva de Deus. Não deixe o desespero tirar você do caminho ao qual o Senhor te colocou, porque lá no final, irmãos, somente o caminho do Senhor que nos levará a ter paz, somente o caminho de Deus que vai trazer descanso para a nossa vida. Então que nessa manhã nós possamos, irmãos, continuar perseverando. No verso de número 39, para finalizarmos, a Bíblia diz: mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia, e o Senhor ajudará e os livrará. Ele livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. A escolha sempre vai ser minha e sua, em quem nós queremos servir, em quem nós queremos adorar, em quem nós queremos confiar. O Senhor nunca ocultou de nós. O Senhor nunca ocultou a verdade de mim e de você. Só que às vezes nós trocamos momentos repentinos de alegria por frustração,
eterna. Se aqueles que estão lá fora ouvissem, porque todas as alegrias que eu vivi no mundo foram alegrias momentâneas, mas quase me faz ter um choro eterno. Porque a morte é eterna, quem morre. Como nós teremos vida eterna. Então não troque momentos, relapsos de alegria por uma vida de tristeza eterna, porque é isso que vai se resultar. Eu prefiro, irmãos, andar como eu estou andando, renunciando, sofrendo, sendo injustiçado muitas vezes, mas ter a garantia de uma vida eterna, do que às vezes estar dando risada, dizendo que está tudo bem e ter uma vida perdida no futuro. Vale muito mais a pena, irmãos, o justo padecer aqui nessa terra, mas quando chegar o grande dia, o justo, irmãos, ser justificado pelas mãos de Deus numa terra que verdadeiramente mana leite e mana mel. Vale muito mais a pena. Então que nós possamos ser que nem Davi. No final da sua vida, ele continuou ainda enaltecendo o nome do Senhor. Guerra dentro da sua casa e guerra fora do seu reino. Mas ele disse: eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar confiando nele, porque eu sei que tudo isso que eles estão fazendo passará. Irmãos, e passou. Adonias e aqueles seus comparsas foram tudo mortos. E se cumpriu aquilo que Deus havia falado para Davi. Salomão reinou. Salomão reinou com poder e glória sobre o reino de Israel. E a memória de Davi, ela foi lembrada com sucesso, porque os seus caminhos até o final foram os caminhos retos na presença de Deus. Então que nós possamos continuar assim, buscando a retidão, buscando a sinceridade, porque o Senhor provará caminho de bênção para a minha vida e para a tua vida. É o Senhor, Ele vai fazer acontecer no nosso meio, amém? Aplauda o Senhor.